Os algoritmos de ordenação são fundamentais na área da ciência da computação. Basicamente, um algoritmo de ordenação organiza uma lista de itens em uma determinada ordem, geralmente numérica ou alfabética. Isso é importante, pois em muitas aplicações do dia a dia, a forma como os dados são ordenados pode impactar diretamente a eficiência de um sistema. Dito isso, existem diferentes tipos de algoritmos de ordenação, cada um com suas características, vantagens e desvantagens. Neste vídeo, vamos explorar um algoritmo de ordenação um pouco diferente, mas que também faz parte dessa vasta gama de opções de algoritmos de ordenação que podemos usar. Hoje, vamos falar sobre o GNOME Sort. O GNOME Sort, também conhecido como Stupid Sort pela facilidade de implementação, é um algoritmo de ordenação que funciona sempre encontrando o primeiro lugar onde dois elementos adjacentes estão na ordem errada e os troca. O GNOME Sort é baseado no conceito de um gnomo de jardim ordenando seus vasos de flores. Um gnomo de jardim ordena os vasos de flores olhando para o vaso de flores ao seu lado e para o anterior. Se estiver na ordem certa, ele dá um passo à frente. Caso contrário, ele os troca e dá um passo atrás. O algoritmo GNOME Sort funciona da mesma forma, movendo-se através da lista e trocando os elementos fora de ordem. Para implementar o código, utilizaremos a função GNOME Sort, que recebe a array lista como argumento. Se o elemento atual for menor do que o anterior, os dois elementos são trocados de posição e o algoritmo move-se uma posição para trás na lista, exceto se o elemento atual for igual a 1. Se o elemento atual for maior ou igual ao anterior, o algoritmo avança uma posição na lista. O algoritmo continua desta forma até que todos os elementos da lista estejam ordenados. Vamos entender passo a passo como o algoritmo GNOME Sort organiza a lista que você está vendo agora. Vamos começar. Inicialmente, o índice i é definido como 1. Esse índice será responsável por comparar os elementos da lista. O objetivo é verificar se os elementos estão em ordem crescente e, caso não estejam, trocá-los de posição. O algoritmo começa verificando o segundo elemento da lista, ou seja, o valor 87. Ele compara com o primeiro elemento, 67, na posição i-1. Como 87 é maior que 67, significa que os dois estão na ordem correta. O índice i avança para a próxima posição. Agora, com o índice i na posição 2, temos o valor 46. O algoritmo compara 46 com o valor anterior, 87. Como 46 é menor que 87, eles estão fora de ordem. O algoritmo então troca os dois elementos. Após a troca, a lista fica dessa forma. Como houve uma troca, o algoritmo volta um passo, ou seja, o índice i é reduzido em 1, para verificar novamente os elementos anteriores. Agora que i volta para 1, 46 será comparado com 67. Novamente, 46 é menor do que 67, então os dois serão trocados. Após a troca, a lista fica dessa forma. Agora, o índice volta mais uma vez para verificar se o primeiro elemento está na ordem correta. Como i é igual a 1, ele avança, porque 46 é o menor valor e está na posição correta. Com o índice em i igual a 3, o valor 46 será comparado com o valor anterior, 87. Como 46 é menor que 87, eles serão trocados. A lista agora é essa. O índice volta novamente para verificar a posição anterior. Após isso, o processo continua, verificando cada valor até que a lista esteja totalmente organizada. No final, a lista é totalmente ordenada, resultando nessa lista que está vendo agora. No melhor caso, a lista já está totalmente ordenada. Nesse cenário, o algoritmo apenas percorre a lista uma única vez, comparando os elementos e avançando. Como os elementos já estão em ordem, o algoritmo nunca precisa voltar.
Cada elemento é comparado uma única vez e o índice só avança. Logo, o tempo de execução é linear, ou seja, O de n, onde n é o número de elementos da lista. Já o pior caso é quando a lista está na ordem inversa. Aqui, o algoritmo vai comparar o segundo elemento com o primeiro e ver que eles estão fora de ordem e fazer a troca. Mas depois da troca, ele precisa voltar um passo para verificar novamente. Isso acontece várias vezes. No pior caso, o Gnome Sort faz muitas trocas e volta várias vezes para corrigir as comparações anteriores. Esse comportamento faz com que o número de operações aumente drasticamente. Em vez de apenas avançar, o algoritmo precisa percorrer múltiplas vezes os mesmos elementos, resultando em uma complexidade de O de n ao quadrado, já que para cada elemento, o algoritmo pode retroceder várias vezes. E para o caso médio, imagine que a lista não está nem totalmente ordenada, nem completamente bagunçada. Aqui, o Gnome Sort terá momentos em que pode avançar, mas também haverá momentos em que precisará voltar e corrigir algumas posições. Em média, o Gnome Sort ainda realiza muitas trocas e retrocessos em listas parcialmente desordenadas. Por isso, mesmo no caso médio, a complexidade de tempo se aproxima de O de n ao quadrado, embora o número exato de operações possa ser um pouco menor do que no pior caso. O Gnome Sort é considerado estável. Isso significa que os elementos iguais mantêm a mesma ordem relativa após a ordenação. Como no exemplo mostrado, os 246 que estavam no array mantiveram a sua ordem relativa após a ordenação. O Gnome Sort também é adaptável. Isso significa que o seu desempenho melhora quando os dados já estão parcialmente ordenados. Em situações onde os elementos estão quase na ordem correta, o algoritmo pode realizar menos trocas e, portanto, operar mais rapidamente. E o Gnome Sort é um algoritmo de ordenação interno. Isso indica que ele opera diretamente sobre os dados armazenados na memória principal, ao contrário de algoritmos externos que lidam com dados armazenados em dispositivos secundários. Fins educacionais. A simplicidade do Gnome Sort torna uma excelente ferramenta para ensinar os conceitos básicos de algoritmos de ordenação. É fácil de entender e implementar, permitindo que os alunos aprendam os princípios de comparação e troca de elementos sem se perderem em lógicas complexas. Pequenas tarefas de ordenação. Para conjuntos de dados muito pequenos, a diferença de desempenho entre o Gnome Sort e algoritmos mais eficientes é insignificante. Em tais casos, a simplicidade de implementação do Gnome Sort pode torná-lo a opção mais prática. Situações com restrições de memória. O Gnome Sort é um algoritmo in place, o que significa que ele não requer memória adicional para funcionar. Isso torna uma boa escolha para ordenar grandes arrays em sistemas com memória limitada, onde o uso de memória de algoritmos mais complexos pode ser um problema. Ordenação de listas parcialmente ordenadas. Em algumas situações, o Gnome Sort pode ter um desempenho melhor do que outros algoritmos de ordenação quadráticos, como o Bubble Sort, se a lista já estiver parcialmente ordenada. Isso ocorre porque o Gnome Sort pode tirar proveito da ordem existente na lista para reduzir o número de trocas necessárias. Os algoritmos de ordenação desempenham um papel fundamental na ciência da computação. Esses algoritmos permitem a organização eficiente de informações, possibilitando buscas, análises e processamento mais rápidos e eficazes. Embora algoritmos mais avançados sejam geralmente mais eficientes, o Gnome Sort também possui sua importância. Sua simplicidade o torna uma opção atraente para fins educacionais, ordenação de pequenos conjuntos de dados e ambientes com recursos limitados. Além disso, a visualização interativa do Gnome Sort pode facilitar a compreensão do seu funcionamento. Mas, apesar da simplicidade de alguns cenários específicos em que o Gnome Sort pode ser útil, existem algumas desvantagens em relação a algoritmos de ordenação mais avançados. Além disso, sua implementação em place pode ser uma limitação em situações que requerem maior utilização de memória, como em casos de ordenação de grandes volumes de dados.
Embora a visualização do gnome sorte possa ser útil para fins educacionais, sua simplicidade também pode ser vista como uma desvantagem, pois não aborda questões mais complexas de design e análise de algoritmos presentes em soluções mais robustas.